Olá, pessoal, tudo beleza? Essa é uma videoaula focada na satisfação do cliente, que é uma variável intermediária entre a entrega de valor superior e a conquista da lealdade do seu cliente. Então, a satisfação é uma variável que precisa ser analisada e mensurada para garantir que a sua proposta de valor tem produzido os resultados experienciais que são necessários para a conquista e manutenção de relacionamentos no mercado. Vamos ver o que é esse conceito? Podemos entender a satisfação do cliente como uma resposta afetiva, seja ela positiva ou negativa, que ocorre quando você compara as expectativas com o desempenho de uma oferta. Temos aqui um exemplo fictício. Vamos supor que fosse possível medir a expectativa com o serviço e o desempenho numa escala de 0 a 10. Tá? Então, supondo que nós fizéssemos essa mensuração, essa barra roxa representa o desempenho e a barra azul representa a expectativa. E a diferença, então, entre a barra roxa, que é o desempenho, menos a expectativa, vai ser uma definição da satisfação do cliente. Vamos imaginar esse cenário A, que é um cenário onde o cliente ele tem uma experiência com desempenho não tão alto, mas a expectativa dele era baixa. Vamos pegar alguns exemplos. Você estava lá no centro e precisou ir resolver algum problema no centro da cidade e você teve que almoçar por lá. Você não conhece nenhum restaurante, você está com pressa e aí você tem baixas expectativas na hora que você vê lá um restaurante próximo de você. Você nem está esperando tanta coisa assim. Aí você chega lá, o serviço não é lá aquelas coisas, mas assim, é razoável. Então, como o serviço era mais ou menos o que você estava esperando mesmo, não foi nada de outro mundo, mas como você estava com a expectativa baixa, ainda assim você teve alguma satisfação, você ficou satisfeito. Agora vamos pegar um outro exemplo. Você vai num restaurante super famoso, você esperou meses para ir até lá, vai ser um dia especial onde você vai se encontrar com alguém que você gosta e isso faz com que a expectativa esteja lá no alto, quase no máximo. E quando você tem essa experiência no serviço, o serviço realmente é muito bom. E aí você vê que realmente o serviço é impecável. E aí você somente ficou satisfeito, você não ficou nem tão mais satisfeito que na outra condição. Por quê? Você não esperava nada menos que a perfeição. Você esperava um serviço muito bom, excelente. E o serviço foi realmente muito bom. Vamos supor que nesse mesmo exemplo, você estava com a expectativa lá no alto, mas muitas coisas deixaram a desejar. Por exemplo, você esperou muito para a pessoa pegar seu carro para estacionar, você tinha opções de cardápio e a pessoa trouxe um prato, por exemplo, que você não pediu, tinham pessoas falando muito alto perto de você, ou seja, você tinha uma expectativa lá no alto, mas o desempenho não foi lá aquelas coisas. Portanto, você ficou muito insatisfeito, teve um alto grau de insatisfação. Vamos voltar ao exemplo do restaurante lá no centro. Você tinha baixas expectativas e aí você foi lá e achou tudo horrível. Tinha insetos pelo restaurante, tinha pedaços de cabelo da comida, comida ruim, sujo, enfim. Você já tinha uma expectativa baixa, mas o serviço foi tão ruim, mas tão horrível, que você também ficou basicamente na mesma insatisfação que anterior. Nesse exemplo, até um pouco menos. Mas o que é interessante aqui? O serviço do restaurante chique que você reservou por muito tempo foi muito melhor, mas mesmo assim você ficou insatisfeito. Se você comparasse com o serviço que foi bem menor a qualidade, dado que a sua expectativa nesse segundo cenário era menor, você ficou basicamente na mesma insatisfação. Bom, e finalmente, nós temos aqui o que a gente chamaria de encantamento. Né? Então você fica muito satisfeito, aquela satisfação que ela fica que você lembra dela no longo prazo, você vai lembrar depois de anos daquela experiência positiva que você teve. Imagine que você está lá no centro, você foi num restaurante mais simples, a expectativa estava baixa, mas quando você entrou lá, era maravilhoso, era tudo muito bom. A comida era gostosa, tudo arrumadinho, tudo limpo, pessoas te tratando bem, pessoas educadas lá, né? Você conseguiu se alimentar sem ser incomodado por outras coisas, por sons, etc. Então, você estava esperando pouco, mas o serviço foi muito bom. Ou seja, aquela experiência se torna uma experiência memorável, algo que vai ficar na sua memória. Então, quando você tem uma experiência de encantamento, esse é um ponto muito interessante. A satisfação, de forma geral,
ela não é o suficiente para você gerar esse afeto, esse vínculo duradouro e uma experiência que fica guardada na memória. Normalmente a gente está satisfeito com os serviços e a gente nem liga, né? A gente às vezes nem sabe, nem liga muito para o que está sendo entregue para a gente. Se houver uma experiência negativa, acabou. Você lembra, normalmente você vai fazer de tudo, vai deixar de ser cliente da empresa, vai reclamar e assim por diante. E já para você gerar um vínculo afetivo mais duradouro, uma experiência realmente memorável, aí sim você tem que buscar ir além das expectativas, você tem que encantar o cliente. E encantar o cliente não é você entregar um serviço de outro mundo, não é isso. O encantamento muitas vezes vem de pequenos detalhes. Você tem que ter um serviço muito bom, um serviço que atenda as expectativas, mas você tem que ter algo que vai além. Você encanta quando você entrega algo que as pessoas não esperam. Sabe quando você começou a andar de aplicativo de carona e te ofereciam bala e água? Aquilo era algo que ninguém esperava. As pessoas não esperavam receber isso quando começaram a usar esse serviço. A gente está acostumado a simplesmente ter alguém para me levar para um ponto para o outro. Aí você entra, tá, o carro está limpinho, o motorista está bem educado, e ainda tem um mimo pequeno, né, uma coisinha lá para fazer um agrado. Nossa, isso é que gera um vínculo maior. Então esse é um exemplo de como pequenos detalhes podem fazer toda a diferença e como fazer para rastrear a origem de uma insatisfação e, a partir daí, propor uma solução de melhoria na sua empresa. Esse modelo de gestão de expectativas e satisfação, que foi proposto por Parasunaman Zeitman-Berry, esse modelo ele é muito bom para você rastrear as origens de uma insatisfação no serviço. Ele começa fazendo uma divisão nessa linha onde nós temos o ambiente do cliente, que é basicamente o que está na mente ou na experiência daquele seu cliente, e o ambiente de prestação de serviço, que é aquele ambiente que está sob controle do profissional da empresa e do gestor daquela empresa. No contexto do cliente, a gente tem que iniciar identificando a expectativa do cliente. Como dito, a expectativa é um fator determinante para saber se o cliente vai ficar satisfeito ou não. E do que se origina as expectativas? Basicamente de coisas que as pessoas falam com você. Então, à medida que alguém fala bem do serviço, somente expectativa. Se fala mal, diminui a expectativa. Necessidades pessoais daquele cliente. Então, o que você espera daquele serviço, dada a sua necessidade no momento. E, finalmente, experiências passadas, seja com a empresa ou com outros prestadores de serviço. Então, a junção desses fatores, junto com as comunicações trazidas pela própria empresa, vão ser determinantes da expectativa em relação àquele serviço. E do outro lado, nós temos o serviço que vai ser efetivamente percebido. O serviço percebido também está na mente do cliente, mas ele vai estar diretamente ligado ao serviço entregue pela empresa. Pois bem, como que a gente utiliza esse modelo, também chamado de modelo de gaps das expectativas, para identificar as origens de uma insatisfação? Vamos supor que exista uma insatisfação, ou seja, o serviço esperado pelo cliente é diferente do serviço percebido. Essa é justamente a origem da insatisfação. Eu espero algo e eu percebo que não me foi entregue o que eu esperava. Havendo a insatisfação, você poderia usar esse modelo para começar a rastrear as origens dessa insatisfação. Qual que é o primeiro gap que pode ocorrer? Pode ser o gap que a gente chama de conhecimento. Vamos supor que o cliente espera uma coisa, mas os gerentes acreditam que os clientes querem outra coisa. Você quer ser atendido em até 5 minutos? Vamos pegar um outro exemplo. Você quer um serviço rápido e barato, mas o cliente quer um serviço, uma experiência única, duradoura e mais cara, por exemplo. Obviamente, se o gerente acha que as pessoas querem uma coisa e que elas não querem, ele vai definir todo o serviço de maneira incorreta. E isso vai gerar uma insatisfação lá no final do cliente. Então, o primeiro gap que você tem que analisar é: será que o gestor sabe o que as pessoas querem? Como que você reduz esse gap? O gestor tem que estar lá presente, vendo o que as pessoas estão falando, ter o feedback, fazer pesquisa para entender o que as pessoas esperam daquele serviço, que com isso você vai reduzir esse gap de conhecimento do ponto de vista do gestor. Vamos supor que, então, o gestor saiba
o que os clientes querem. Esse não é o problema, então. Qual poderia ser o segundo problema? É o gap da política. O gestor ele sabe o que os clientes querem, mas ele não consegue ou ele não traduz o que os clientes querem em especificações de qualidade. Ele não consegue traduzir a expectativa do cliente em algo operacional para o serviço. Nesse caso, gente, é muito importante você conseguir traduzir essas suas expectativas em ações, em projetos que sejam executáveis dentro da empresa e que tenham recursos e equipe para trabalhar esses fatores. Então, como que você elimina esse gap da política? Transformando o conhecimento em ações práticas que mudem a realidade, que virem novas políticas gerenciais dentro daquela empresa. Vamos supor que já está estabelecido isso dentro da empresa, já foram definidos os critérios e como deve ser feita a especificação da qualidade. Qual que é o próximo gap que pode existir? O gap da entrega. Você tem todo um plano, todo legal, tudo bem definido, mas você não consegue entregar aquilo que você queria. Esse é o gap 3 da entrega. Como que você reduz isso? Aí você tem que repensar processos, trabalhar com gestão de processos, com treinamento de pessoal. Muitas vezes você pode necessitar de algum investimento para melhorar a sua capacidade de entrega do serviço. Então aqui o desafio do gap da entrega é o mesmo desafio que você tem para tirar o plano do papel. Você tem que sair do plano das ideias e ir para o plano prático. E aí, todos aqueles desafios para transformar algo, implementar uma ação, e nós teremos que vencer para que o serviço seja entregue conforme foi planejado. O quarto gap é o gap que nós chamamos de comunicações. Ele ocorre quando existe uma divergência entre o serviço que é entregue e a comunicação que é feita junto aos consumidores. Muitas vezes, os profissionais de marketing tentam elevar as expectativas para que mais clientes tenham interesse em adquirir os serviços da empresa. Quando ele faz isso, ele pode gerar um gap, pode gerar uma distorção entre o que a empresa está efetivamente entregando e o que a empresa está comunicando que ela está prometendo para o mercado. Como que você soluciona esse gap? Você tem duas formas. Ou você vai ajustar sua comunicação reduzindo um pouco essas expectativas dos clientes, então não vai elevar demais a expectativa, ou você vai ter que ajustar sua entrega de serviço para que ele seja compatível com as suas comunicações. Esse é um desafio muito comum para profissionais de marketing. Ao mesmo tempo que você quer elevar expectativas para que você consiga conquistar novos clientes, caso você não seja capaz de entregar o que você prometeu, você pode gerar uma insatisfação originada desse gap das comunicações. Qual seria, então, o próximo gap? É o gap das percepções. Esse gap aqui, gente, ocorre quando o serviço entregue ele é percebido de uma forma distinta. Basicamente, você está entregando o que o cliente esperaria, mas ele não está sendo percebido daquela forma. Tipicamente, como que você soluciona esse problema? A única forma de você tentar solucioná-lo é através das comunicações. Você vai tentar, então, comunicar ao cliente que o que está sendo entregue é o que foi prometido. Então, que não existem divergências entre a entrega e o serviço percebido. Se você é basicamente um trabalho de educar o cliente, por exemplo, você colocar quanto tempo ele está esperando na fila. Então, ele fala, estou esperando muito tempo. Mas se você tiver lá um sisteminha para ele colocar, cheguei na fila agora e foi atendido agora, e isso estiver lá dentro dos 10 minutos que foram estabelecidos, ele pode achar que demorou demais, mas está dentro do prometido. Então, você deveria comunicar melhor que o serviço está sendo entregue conforme o que foi planejado, que foi feito em cima das expectativas do cliente. Notoriamente, nós ainda temos o gap número 6. Esse é o gap que nós não conseguimos trabalhar gerencialmente, que é quando, mesmo com uma comunicação e mesmo com todo esse trabalho anterior, você ainda tem um serviço esperado que é diferente do percebido. Isso vai ocorrer, gente. Sempre vai existir alguém que vai perceber que o que ele está recebendo não é o que ele espera, mesmo que efetivamente você esteja entregando o que foi prometido, o que foi definido em cima das expectativas. Ou seja, esse é o gap que leva à insatisfação do cliente. A partir dele, o único caminho que você tem é refazer todos esses gaps anteriores para ver se você não deixou passar nada batido. Caso você tenha analisado todas essas etapas corretamente, esse gap aqui ainda vai ocorrer num pequeno nível,
Mas se você fizer bem feito esse trabalho, a expectativa é que o número de consumidores que vai ficar insatisfeito, mesmo recebendo aquilo que foi prometido a ele, vai ser reduzido. Como a satisfação é um elemento fundamental para a construção de relacionamentos, é muito importante que toda empresa crie mecanismos para avaliar a satisfação do seu cliente. Quais são alguns mecanismos para avaliar a satisfação? Primeiro, você pode usar sites de reclamação, Procon e outras centrais de atendimento para levar indicadores que lhe aproximem a insatisfação do cliente, né? Então, se houver muitas reclamações, deve estar havendo muita insatisfação. Qual que é o problema aqui? Primeiro, que a gente sabe que a maior parte dos clientes insatisfeitos, eles não reclamam, e isso significa que uma pequena variação nas taxas de reclamação pode significar um crescimento muito grande dessa insatisfação. Então, você não pode ficar só em cima dessas medições para avaliar a satisfação. Qual que é a outra opção que você tem? Você pode, por exemplo, analisar o índice de perda de clientes. Então, se você está perdendo muitos clientes, sua retenção está baixa, né? Também chamado de churn dos clientes. Se o churn ele está muito alto, isso pode ser um indício de insatisfação. Mas você tem que ver isso com cautela, porque outros fatores podem levar à perda de clientes sem haver insatisfação. Por exemplo, uma mudança tecnológica, um novo competidor que chegou no mercado, ou mesmo clientes que estão se mudando, ou mesmo, até mesmo morrendo, vamos assim dizer. Ou seja, você pode estar perdendo clientes e muitas das causas da perda não estão relacionadas à insatisfação. Então, com isso, você só analisar a perda de clientes como um indicador de satisfação também pode ser limitado, mas é um índice importante também de ser considerado. Um próximo elemento que você pode usar, uma próxima prática, é a pesquisa de cliente misterioso, cliente oculto ou cliente fantasma. Essa é aquela pesquisa onde um pesquisador vai se passar por um cliente e vai até uma empresa, normalmente a sua, mas pode ser também de concorrentes. Nesse exemplo, estou falando de na sua empresa. E ele vai ver se o atendimento está sendo seguindo o script que foi definido pela empresa. Essa pesquisa ela pode ajudar você a identificar falhas na prestação de serviço, mas, por outro lado, qualquer percepção de satisfação que venha desse tipo de pesquisa, ela normalmente vai estar falha, porque um cliente misterioso ele não tem a mesma opinião que um cliente regular que está lá não tão atento ao que está sendo prestado naquele serviço. Mas ele pode sim, essa pesquisa, revelar falhas importantes dentro do seu script de prestação de serviço. Só para citar um exemplo, a McDonald's utiliza esse método extensivamente para avaliar se os diferentes restaurantes estão seguindo todos os critérios de prestação de serviço que foram estabelecidos. Uma outra forma de você analisar a satisfação é você monitorar comentários em redes sociais, seja da sua empresa ou do concorrente. Então você pode ver o número de comentários positivos, negativos. Existem hoje muitos mecanismos para você fazer isso de forma automatizada, usando o que a gente chama de análise de sentimentos. Então você pode lá criar um sistema que vai criar um dicionário, vai pegar aqueles comentários nas redes sociais e vai classificá-los em comentários positivos ou negativos e também dar um índice do quão positivo ou quão negativo é aquele comentário. Isso pode ser um método também, mas é claro que o número de pessoas que vai lá comentar alguma coisa em rede social é muito menor do que o número de clientes da maior parte das empresas. Portanto, você não pode também depender somente dessa medida. A melhor forma, então, para a gente fazer a mensuração de satisfação, sem dizer que você não precisa, você não pode fazer as demais, você deve sim e pode fazer as demais formas, mas a mais importante são os levantamentos. No levantamento, fazendo perguntas direto para o seu cliente, você vai ter se você tiver uma amostra que seja representativa do universo, você consegue ter uma estimativa bem melhor e bem mais completa, mesmo tratando com uma amostra pequena, do que seria a satisfação dos seus clientes no universo. Então, quais seriam os principais métodos e práticas para fazer uma pesquisa de satisfação? Um dos métodos mais populares para se mensurar satisfação é através de uma pesquisa, onde você pode fazer perguntas usando escalas como essa apresentada aqui. Você pode usar tanto os números, por exemplo, de 0 a 10, que é muito comum nesse tipo de pesquisa,
Ou mesmo perguntar numa escala onde só tem os rótulos, né, de muito insatisfeito até muito satisfeito, ou até mesmo outros números, como de 1 a 5 e assim por diante. Não existem regras absolutas sobre como isso deve ser feito. Pesquisas mais onde você não consegue apresentar escala, por exemplo, por telefone, por SMS, é mais comum você usar menos itens na sua escala de avaliação, especialmente se você tiver um público muito amplo. A escala de 0 a 10 funciona bem em públicos que já estão acostumados com essa mensuração de 0 a 10, tá? Notas, por exemplo. Então, quem tem mais escolaridade normalmente funciona muito bem e ela tem algumas vantagens operacionais em termos estatísticos. E também você pode usar o rótulo, mas aqui você tem que apresentar todas as alternativas, então tem que ser um questionário onde a pessoa vai responder online, ou mesmo um questionário impresso lá no folheto de satisfação. E a partir desse método, você tem duas formas de calcular a satisfação dos clientes. Um método que a gente chama de top box, que é aquele em que você vai contar a frequência percentual de clientes que deram notas maiores ou igual a 7, ou que deram satisfeito e muito satisfeito, ou que deram nota 4 a 5 numa escala de 1 a 5, por exemplo. Você calcula esse percentual de clientes e isso passa a ser o seu percentual de satisfação. Esse método, gente, é o mesmo que é usado em pesquisas de opinião para saber se alguém aprova ou desaprova o governo. Você pergunta qual é a aprovação do governo, como você avalia o governo em termos de segurança. Aí é muito bom, bom, regular, ruim, muito ruim. Então, para saber a aprovação, você coloca lá muito bom, mas o bom, calcula o percentual e você tem o percentual de aprovação naquela área. Uma outra forma de fazer esse cálculo é você calcular a média de todas as respostas, quer dizer, você vai somar todas as respostas dadas na pesquisa, dividir pelo tamanho da amostra, e esse vai dar um número, por exemplo, de 0 a 10, você multiplica isso por 10 e você vai ter então uma média de satisfação, que vai ser uma média, um percentual de satisfação na sua pesquisa. Eu vou mostrar num exemplo como você pode fazer esse caso em uma determinada pesquisa. Um outro exemplo, que também é muito comum, é a utilização do método do American Customer Satisfaction Index. Esse é um índice desenvolvido por um autor que chama Fornell. Ele, no ano de 1995, salvo o melhor juízo, ele criou um conjunto de 3 perguntas para medir a satisfação e considerou como essas 3 perguntas as perguntas-chave para você pegar os 3 principais elementos da satisfação, que é a satisfação em si, o atendimento das expectativas e a avaliação do serviço como sendo ideal. Qual que é interessante desse método? Existem várias pesquisas feitas no mundo inteiro que utilizam essa escala, então você conseguiria procurar pesquisas acadêmicas, pesquisas não acadêmicas, é fácil você achar na internet, e aí você consegue saber qual que é a satisfação naquele setor, naquela empresa. E existem vários outros modelos de benchmark que você pode extrair, como, por exemplo, o índice de satisfação, se não me engano, do consumidor brasileiro, né? Então, Brazilian Customer Satisfaction Index, existe o índice do consumidor europeu. Então, existem vários índices, inclusive se você usar o site americano, se você digitar American Customer Satisfaction Index, você vai ter o site do ACSI, onde você consegue comparar desde o início da pesquisa, em 1995, praticamente todos os serviços prestados e produtos na economia americana, e aí você consegue ter um parâmetro de comparação dessa satisfação. Então, a vantagem desse método é que você pode usar alguns desses parâmetros de comparação para você ver qual é a sua satisfação em relação a outras empresas em contextos similares, seja no Brasil ou em outros países do mundo. Vamos ver um exemplo, então, de como calcular a satisfação usando o método do top box e da média numa planilha de Excel. Nessa planilha, eu tenho um exemplo de uma pesquisa de satisfação que foi feita aplicando uma nota de 0 a 10, em que 0 é muito insatisfeito e 10 é muito satisfeito. Como nós podemos ver, eu organizei esse banco de dados em 2 colunas. Esse é um formato muito comum para organizar qualquer tipo de banco de dados, em que cada coluna representaria uma variável e cada linha representa uma observação, um registro nesse seu banco de dados. Nesse caso, vocês podem ver que nós temos 150 linhas com dados válidos,
ou seja, nós teríamos uma pesquisa com 150 respondentes. E na coluna B, eu coloquei a nota de satisfação entre 0 e 10. Então, para cada respondente, eu tenho uma nota que varia entre 0 e 10. Como eu poderia, então, sumarizar e organizar esses resultados na minha pesquisa? Primeiro, eu criaria uma tabela como essa, onde eu colocaria as opções de resposta em cada uma das linhas, né? Então, aqui eu colocaria as respostas de 0 a 10 em cada uma das linhas. Aqui eu vou mostrar para vocês como eu faço isso usando um comando, algumas fórmulas do Excel que são bastante úteis para essa finalidade. A fórmula que eu vou mostrar para vocês aqui é essa, que chama frequência. Ela funciona da seguinte forma. Você primeiro tem que selecionar onde estão os dados que você quer calcular. Então, eu vou clicar aqui na aba e vou selecionar, clicando aqui em cima, a coluna B como um todo. E vou separar o comando aqui, né, pelo ponto e vírgula. E, em sequência, eu vou selecionar onde eu tenho a matriz, onde eu quero calcular as frequências. Ele vai considerar, nessa fórmula, cada número dessa frequência como um limite superior da sua categoria para contar esses valores. Então, por exemplo, se eu tivesse números quebrados, a primeira categoria iria contar, como o primeiro número ali é o 0, ele ia contar qualquer número que é menor ou igual a 0. Na segunda categoria, seriam números maiores do que 1, maiores do que 0, até 1. E assim por diante. Então, eu basta selecionar agora onde eu tenho o meu conjunto de dados que eu quero realizar essa contagem. Posteriormente, eu vou fechar aqui a planilha. Tá? Vou fechar aqui minha fórmula. Vocês vão ver que ele já vai puxar a forma automático, porque isso já é um padrão aqui do Office 3, do Office novo. Né? Na hora que eu der o Enter, ele não funcionou aqui para dar o despejar, até bom para vocês verem como que funciona essa fórmula. E aí, o que eu tenho que fazer na maioria quando você tem um Excel de outra versão? Você teria que selecionar o campo onde você quer realizar essa contagem. Então, você coloca lá em cima da fórmula, mantém o Shift pressionado e vai descendo até a última linha. Quando você chegar aqui, você vai apertar o F2 e depois você aperta ao mesmo tempo Ctrl, Shift e Enter. Ao fazer isso, ele automaticamente contou quantos números tem menores ou iguais a 0, maiores que 0 e menores ou iguais a 1, e assim por diante. Como aqui eu só tenho números inteiros, eu nem precisaria fazer considerar esses números decimais, que eles não existem no meu banco de dados. O segundo comando que eu vou ter que fazer é calcular a frequência percentual desses casos, que nada mais é do que a frequência dividido pela soma de todas as respostas, que é o tamanho da minha amostra. Né? A soma das respostas não, a soma da quantidade de respostas. Né? Eu vou usar o F4 para travar essa fórmula, colocando o cifrão antes da coluna e antes da linha. Né? E vou dar aqui um Enter. Depois eu vou copiar essa fórmula para as demais células. Para ficar com um formato legal, eu vou selecionar as demais células aqui e vou colar Ctrl Alt V e vou colar somente a fórmula, tá? Para manter o formato. Se eu fosse colar de outra forma, ele ia perder o formato e não ia ficar muito legal. Bom, aqui eu já tenho a frequência de respostas, frequência percentual. Então, por exemplo, nós temos 6% das respostas 10, 13% 9 e assim por diante. O que seria calcular a satisfação nessa pesquisa usando o método do Top Box? O método do Top Box nada mais é do que a soma dos percentuais de notas maiores ou iguais a 7. Então, eu viria aqui, somo esses percentuais e achei que, usando o método do Top Box, eu teria 64,7% de satisfação. E como eu faço o cálculo da média? Tá? Eu poderia fazer o cálculo da média de duas formas. A primeira dela, bastaria usar o comando média, né, a função média, e aí eu venho aqui na coluna onde eu tenho os dados, a coluna B da aba satisfação, e seleciono todos os valores que estão na coluna. Eu estou selecionando todos os valores da coluna porque se eu fosse criar um banco de dados que fosse adicionar mais respostas, eu ia colocando eles lá para baixo e automaticamente eu ia atualizando a minha fórmula. Mas se você quiser selecionar somente o campo onde você tem os dados, você pode clicar no início aqui na célula B2, aperta Ctrl Shift para baixo,
selecionou toda a coluna, tá? Aqui, então, você teria, lembrando que esse número aqui, ele está em número, um valor que é em média numa escala de 0 a 10, e aí eu vou multiplicar esse número aqui por 10 para ele virar um número que varia de 0 a 100. Então, vocês podem ver que, segundo o método do Top Box, eu poderia considerar aqui aproximadamente, vamos arredondar esses números aqui, que no caso do Top Box, eu teria 65% dos clientes dizendo que estão satisfeitos com o serviço, e usando a média de satisfação, eu poderia dizer que a média de satisfação é de 68% numa escala de 0 a 10. Aqui é só um resumo desse cálculo que nós acabamos de fazer, mostrando quais seriam as fórmulas que você deveria usar e o resultado que nós encontramos já no Excel. Um índice que tem se tornado muito popular para avaliação de satisfação é o famoso Net Promoter Score. Esse índice ele tenta mensurar qual é o resultado líquido promocional do boca a boca da sua empresa como resultado da satisfação. Qual é a ideia desse índice para medir a satisfação? Basicamente, um cliente satisfeito, se ele estiver muito satisfeito, se ele estiver muito insatisfeito, ele vai acabar tendo uma chance de falar bem ou mal da empresa. Então, o que o autor se propõe inicialmente, né? Esse é o autor Hirschfeld, não sei falar direito o nome dele, mas ele é da Bain & Company, junto com o pessoal da Bain & Company, que é uma empresa de consultoria. O que ele identificou depois de fazer pesquisas e também revisar esse tema ao longo dos anos? Que aquelas pessoas que estão altamente satisfeitas ou insatisfeitas podem virar pessoas que vão promover a marca ou vão falar mal da marca. Esses são comportamentos últimos que pessoas com uma alta satisfação ou alta insatisfação irão realizar. Então a ideia dele é, em vez de perguntar a satisfação, você pergunta a probabilidade de alguém falar bem, né, recomendar esse produto para um amigo ou colega. Essa pergunta muitos de vocês já devem ter respondido, e quando ele pergunta qual a probabilidade de você recomendar um produto X a um amigo e colega? E aí a pessoa responde numa escala de 0 a 10 ou de 1 a 10. Como que você faz o cálculo do Net Promoter Score? Você vai pegar os que deram notas mais altas, que é o 9 e o 10, e vai chamá-los de promotores. Aqueles que deram notas até 6, seria de 1 a 6 ou de 0 a 6, você vai chamar de detratores. Então, 9 e 10, promotores, 0 a 6, detratores. Você então vai calcular o percentual de detratores e o percentual de promotores. Então, quantos por cento dos respondentes eles estão falando que tem alta chance de falar bem da empresa e quantos por cento tem alta chance de falar mal? Você subtrai o percentual de promotores menos o percentual de detratores e aí você vai ter um índice percentual que vai variar entre mais 100%, quando todos os seus clientes na pesquisa são promotores, até menos 100%, quando todos os clientes da sua empresa são detratores. Sendo assim, esse índice ele vai mostrar o valor líquido, quanto que sobra de gente falando bem ou mal da sua empresa, tendo em vista o ambiente de prestação de serviço que você está. Tipicamente, a vantagem desse índice é que ele é facilmente aplicável, existem algumas evidências que ele tem alguma correlação com critérios externos, apesar de existirem ainda muitas críticas sobre ele. Mas tendo em vista você poder fazer uma pesquisa rápida, pontual e contínua para você achar problemas pontuais, realmente achar um cliente e dar uma solução para aquele cliente, ele é muito útil, porque você consegue mensurar isso em cada encontro de serviço. Para cada encontro de serviço, você manda um SMS, você manda um e-mail, você manda um WhatsApp e a pessoa só dá uma nota. Com isso, você consegue mensurar num tempo muito mais rápido, quase que em tempo real, como que está a satisfação do cliente, propondo ações muito mais efetivas e diretas para solucionar esses problemas. Vamos então fazer o cálculo do NPS também numa planilha de Excel. Nesse exemplo, eu vou demonstrar para vocês como nós podemos calcular o NPS. Então, é o mesmo modelo da pesquisa de satisfação. Então, imagine que eu tenho aqui as minhas notas, variando de 0 a 10 na minha pesquisa do NPS. Estou usando um exemplo de 0 a 10, tá bom? E aí, aqui eu já calculei a frequência, usando aquela fórmula que eu mostrei para vocês.
eu peguei a frequência e calculei quantas respostas eu tenho em cada uma das categorias. Bom, o que eu deveria fazer em sequência? Eu deveria calcular o percentual, vou fazer esse número dividido pelo total de respostas, vou puxar minha fórmula aqui até o final, Ctrl Shift, Ctrl Alt V, desculpa, você vem cá e cola como fórmula, é o S para puxar, no F para puxar, e aí eu já tenho aqui o meu percentual de respostas em cada categoria. Lembrando que, para o NPS, a gente vai classificar como detratores aqueles que deram notas até 6. E aqueles que são os promotores são os que deram nota 9 e 10. O que seria, então, o NPS? Eu poderia calcular a soma das respostas 9 e 10, do percentual das respostas, menos a soma do percentual de respostas até de 0 a 1, né? Então, calculei aqui a soma, somei esses percentuais. Ou então, eu posso fazer o seguinte, eu posso somar esses valores, número de respostas de 9 e 10, menos a soma de respostas até 6, e esse número eu vou dividir pelo total da amostra, né? Então, que é 150, que vai dar o mesmo resultado. São formas diferentes para você calcular, sendo que na primeira você primeiro calcula os percentuais e na segunda você usa os números absolutos. Então, com isso, gente, você pode calcular o NPS para qualquer pesquisa que você tenha e queira avaliar a satisfação dos seus clientes. Então, pessoal, chegamos ao fim dessa aula, onde nós discutimos como mensurar a satisfação, bem como sua importância para construir relacionamentos fortes com o mercado. Então, chegamos ao fim. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima. Tchau!